Se nós não exercitarmos a alegria do Senhor, nós vamos ser crentes mortos. Existe um monte de crente defunto por aí. Eles não têm motivo de estar adorando ao Senhor. Eles não têm motivo. Alguns vão apenas em busca só de soluções. Mas o Senhor quer verdadeiros adoradores. Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, ele disse muito claro que o Pai procura os tais que assim está pedindo a Ele, não está pedindo em oração, está suplicando o seu favor, está chorando aos seus pés, porque está precisando de alguma coisa. Eu errei. É tão bom nós prestarmos atenção na palavra, irmãos. Deus está procurando, não é quem está aí só mendigando, Senhor me dá, Senhor me dá. Irmãos, a Escritura é muito clara, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos adorar, vamos, irmãos, invocar o nome dEle. No que dirigindo em casa, Senhor, Tu és tremendo, Senhor. Eu dormi, meu corpo apagou, morri de noite e agora eu estou vivo de novo, aleluia. Irmãos, se nós pararmos para pensar, são tantos milagres, tantas coisas que acontecem. Aí as varoas grávidas, já parou para pensar? Ei, irmã, você mesmo. Como é que está sendo formado aí dentro? Davi disse que ele era informe e tudo estava escrito no livro do Senhor e cada dia ia se cumprindo no livro de Salmos. Maravilha! Isso aí é um milagre, irmão. Para nós tornou uma coisa comum, mas a formação de um corpo dentro do ventre é um milagre de Deus. É uma coisa tremenda. Deus colocou isso. Seja assim. E a coisa acontece. Você pega um simples grão de qualquer planta e põe na terra. Gente, que milagre. Daqui um dia você umedece a terra, o brotinho, aquele, por exemplo, existe alguns grãos que eles ficam verdes. Aí se abrem, rompem e sai uma coisinha de dentro, pequenininha, e vai saindo aquele grãozinho, aquelas duas partezinhas, fica assim, né? Depois seca e aquela árvore. Que maravilha! Isso aí é um exemplo de como vai acontecer. Nós somos o grão, né? Nós somos o grão de trigo, sei lá. Eu sou desgostado, né? Não, vamos lá. Mas jogando na terra, depois que você morre, vai brotar, não o grão, né? Mas uma árvore, né? Olha que coisa maravilhosa que Deus deixou na natureza para nós refletirmos. E se nesse corpo animal ressuscitará esse corpo espiritual. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo, pelo poder do Espírito, né? Pela revelação divina. Então, irmãos, a palavra nos ensina e nos dá também orientações para nós observarmos a mensagem de Deus nas naturezas, nas coisas que Ele criou. Porque lá no Salmo 19 diz que sem voz e sem linguagem, ou sem linguagem, né? E sem palavras, ouvem-se as suas vozes. Né? Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra sabedoria, outra noite. E o apóstolo Paulo falou sobre isso, lá em Romanos capítulo 1. Que a divindade de Deus, seu eterno poder, as coisas invisíveis, Ele manifestou pelas coisas que estão criadas. Pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique sem desculpa, fique inexcusável. Então, irmão, se alguém disser assim, ninguém nunca pregou para mim, eu preguei para você. Lembra quando você estava lá no mato? Eu comecei a mostrar para você todas as coisas que eu criei e elas começaram a falar, você ficou maravilhado. Em algum momento da vida, alguém recebe a mensagem, irmãos. Até as pessoas de fora, quando estão num perigo, por exemplo, num acidente, se livram da morte, e dizem assim, pai, dessa foi Deus que me livrou. Ele confessa que foi Deus que o livrou. Mas ele só fala isso, depois ele não busca, ele não agradece. Então, se ele se perder no dia do juízo, só isso aí já vai lhe condenar. Porque o Senhor vai dizer, você não disse que eu te livrei, realmente eu te livrei, mas você me buscou. Antes você virou as costas para mim, como aqueles 9 leprosos que não me adoraram. Um reconheceu, veio adorar o Senhor, porque ele estava alegre, feliz com aquele homem, o homem chamado Jesus, que o curou. Os outros foram fazer o sacrifício lá com o sacerdote. Quantos são curados e não adoram ao Senhor? E o Pai está procurando quem? Os que o adoram. Verdadeiros adoradores. Por isso que eu ensino os irmãos a adorar o Senhor, a invocá-lo em espírito e em verdade, né? A não usar a Deus como pensa que usa, né? Como ferramenta. Não. Deus, Ele é amor. Ele é um fogo consumidor, mas Ele é amor.
Ele conhece tudo perfeitamente, porque Ele criou tudo. Não há nada que você possa fazer que você possa esconder de Deus. Então Ele sabe o seu intento, o seu desprezo, o momento que você o ama, que você não ama, o momento que você só o busca, mas você não dá para Ele as coisas dele. Como disse Jesus, é a César que é de César, mas é a Deus que é de Deus. O Senhor fica feliz, Ele não quer nada, Deus sabe que nada para Ele é maravilhoso. Mas Ele pede a nossa obediência, Ele pede a nossa atenção, o amor. Como diz o provérbio, dá-me, filho meu, teu coração. Às vezes nós damos nosso coração para os artistas de televisão, nós damos o coração para as vaidades, nós damos o coração para os amigos, para as amigas, para as saídas, para os passeios, para os lugares bonitos, mas não damos o coração para o Senhor. O coração é um centro da vontade, é o centro do sentimento. Quando o nosso coração se abre, Jesus entra aqui, nós estamos dando a Ele o controle e passamos a sentir um amor. Assim como alguém quer ser amado, o Senhor também quer ser correspondido. Jesus é o amor de Deus. E sabe, irmãos, eu aprendi a amar o Senhor muito cedo mesmo. Eu amo o Senhor desde que eu entrei para o Evangelho. Quantos entraram para o Evangelho? Aqui já veio gente de alguma igreja, que não precisa falar o nome, que veio, com a pessoa que veio aprender a adorar o Senhor aqui. E crente de igreja há muitos anos. Sabe que as pessoas foram condicionadas e acostumadas a orar só para pedir? Esse é um evangelho pela metade. Nós temos que ensinar as pessoas a amar umas às outras, né? Sentir o valor que a outra tem. Imagina que a pessoa só pensa no seu problema e esquece dos outros. E nós somos membros, parte de um corpo. E um membro deve ter igual cuidado um do outro, segundo o apóstolo escreveu lá em Coríntios. Então, quando nós começamos a sentir isto, passamos a amar a Deus e aos irmãos. Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou. Que vos amei uns aos outros. Sentir assim o seu irmão parte de sua vida, parte do corpo, do seu corpo. Né? Isso é muito agradável ao Senhor. Por isso que o Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Né? Aí faz a comparação, é como óleo precioso, aquele perfume. Quando nós falamos do óleo na Bíblia, é perfume, tá, irmão? Esquece de óleo sem nada, tá? Esse óleo só bota na comida. É óleo com perfume. Então, para a unção do sumo sacerdote de Arão, eram 5 especiarias perfumadas. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que vai até as orlas dos seus vestidos. Por quê? Ali está o sacerdote e ali está o perfume. Então a união dos irmãos é como se juntasse o perfume de Deus e os irmãos em Cristo, né, que é o sacerdote, né, representando o subsacerdote, representando a Jesus. Ou, é como o orvalho de irmão. O orvalho de irmão era constante, o monte de irmão era muito fértil. Aí ele compara que aquele orvalho, pegasse aquele orvalho e transportasse para o monte, é como o orvalho de irmão sobre os montes. Entendeu? Então, ele faz essas comparações que a união, não a união que eu digo, não é a união de corpos não, tá? Está todo mundo junto no lugar. É a união em Cristo. Como Jesus orou ali em João 17. Pai, que eles sejam um como nós somos, Pai. Porque lá no céu, irmão, lá no céu existe unidade. As igrejas divididas, e até mesmo as denominações entre si divididas, irmão, isso é um pecado que vai interferir na hora do arrebatamento. Nós temos que amar. E para evitar de nós ficarmos sentindo antipatia dos irmãos, evitar de falar do defeito dos irmãos. Sempre orar por eles. Para que nunca cresça em nosso coração aquele olhar, aquele sentimento desprezível. Sempre amar os irmãos, olhar os irmãos, querer os irmãos como nós, desejar que eles estejam bem. Porque o amor faz isso. A Bíblia diz em Provérbios que o amor cobrirá uma multidão de transgressão. Não quer dizer que vou encobertar o pecado, não é isso. É que quem ama evita de ficar apontando, lembrando do pecado, do defeito do seu irmão. E principalmente quando alguém pecou, você não deve mais estar falando, porque pode ser que aquela pessoa já se arrependeu e agora quem está no pecado é o irmão porque está falando daquela pessoa. Ela já foi aos pés do Senhor, já conversou com o Senhor e você não sabe. Aí você diz, sabe aquele irmão? Rapaz, eu vi de semana passada, rapaz, falou um palavrão com outra pessoa, rapaz. Você está pecando. Primeiro, você está pronunciando palavrão, está sujando o ouvido do seu irmão,
Você está contando uma coisa que Deus já perdoou, ele já confessou, ele está arrependido, o pecado está branquinho como a neve, mas na sua vida ele ainda está sujo, porque você está levando adiante uma coisa que já passou. É muito importante nós estarmos sempre atentos à vigilância e olhar para nós mesmos. E sempre orar pelos nossos irmãos. Não é? Vamos ficar de pé? Amém. Vamos fazer uma oração e vamos tirar uma palavra. Vamos ver o que o Senhor vai nos dar nessa noite. Já falei algumas coisas para os irmãos, mas vamos ler a palavra. Pai Santo e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante do Senhor com a igreja reunida aqui nesse lugar. Parte da tua igreja, Senhor, parte da noiva, pois a noiva está em toda a terra, sendo que o Senhor vai levar só uma parte em santidade. Ó Senhor, bendito seja teu nome. Guia-nos, Senhor. Ajuda-nos a abrir alguns textos, Senhor, em que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Fale, Senhor, com a tua igreja. Fale com os irmãos. Tu conhece a necessidade. Tu sabe o que cada alma, cada coração precisam receber. Teus filhos precisam saber. Ó Senhor, eis-me aqui diante do Senhor, como mordomo para servir, Senhor. Servir os teus servos. E agora sentados, Senhor, vão ouvir mais um pouco. Assim seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então abrir nossas Bíblias. O Senhor nos deu aqui, irmão, um livro de Provérbios. Olha só que maravilha. Provérbios, irmão. Olha, eu vou ler aqui, que maravilha. É capítulo 3. É onde nós abrimos. Eu tenho certeza que o Senhor já começou a falar, mas vai falar mais ainda. Aqui está a verdadeira profecia. Se os irmãos vieram para ouvir uma palavra nesta noite, então prepare o seu coração. Filho meu, já começa aqui, ó. É para você. Não te esqueça da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles, olha que maravilha, aumentarão os teus dias. E te acrescentarão anos de vida e paz. Olha aí, ó, Deus está repetindo o que eu já falei. Buscar primeiro o reino da sua justiça. Aqui está. Ó. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço. Escrevas na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Que maravilha! E acharás graça. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém? Amém. O assunto de 1, né, ao 8. Entrando no 9, já vai tratar um outro assunto. Também poderia ler, mas vai tomar muito tempo. Cada palavra, cada versículo tem muito o que dizer. Né? O Senhor não está dizendo aqui para o ímpio, para rebelde. Você está dizendo para os filhos dele. Né? Jesus, lá em João 15, ele diz assim: toda vara que está em mim dá fruto, meu Pai limpa ela, para que dê mais fruto. E aquela que não dá fruto, meu Pai corta, tira fora. Então, a vontade de Deus é que nós demos fruto para Ele. Então ele diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Irmão, você sabe que a palavra guardar o mandamento aqui está no sentido de obedecer. Né? Aqui tem uma promessa, o Senhor vai assim mostrando o benefício para aqueles que guardam a palavra. E vejam bem que cada pessoa que se propõe a obedecer a palavra, ele é criticado pelos próprios religiosos, os próprios crentes e evangélicos. Por quê?
Jesus falou sobre isso. Ele falou de agora em diante, por causa do nome dele. Pior seria, porque com a vida de Jesus, todo aquele que quer guardar os mandamentos de Jesus, Satanás fica enfurecido. Ele fica enfurecido e levanta contra aquele que quer obedecer. E ele então põe assim um sentimento estranho nas pessoas próximas de nós, bem próximas, parentes, amigos, crentes, entre aspas, para se levantar, para criticar, para falar qualquer coisa, para tirar aquele incentivo, aquele ânimo que eu tenho de servir ao Senhor. Porque Satanás não quer que eu seja beneficiado e venha contar o testemunho para as pessoas. Porque quando, segundo aqui, eu obedeço os mandamentos, as leis que aqui dentro do coração, no meu sentimento, né, meus dias serão aumentados, serei abençoado, vou achar graça diante de Deus e diante dos homens. Porque quem anda segundo a palavra do Senhor, evita entrar em questão contra as pessoas, ficar em intriga, e fazer um monte de coisa, entrar em guerras. Então a pessoa passa a ter uma vida muito mais agradável na sociedade e também diante de Deus. Agora, por que muitos crentes são antipáticos? Porque a maioria das igrejas não gosta disso aqui, não gosta da palavra. Mulheres com comportamento, irmãos, inadequado. Tem pessoas que não se sentem mal em estar perante algumas pessoas que dizem que são cristãs. Mas aquelas que amam a lei do Senhor, ela transmite amor, ela transmite luz, ela transmite coisas boas, flui coisas boas de dentro da pessoa. Né? Você vai chegando em algum lugar, se algum cristão te vê, ele já te diz, paz do Senhor Jesus, irmão. Como hoje, já fomos cortar o cabelo, a pessoa já nos vê de longe, paz do Senhor Jesus, varão. A paz do Senhor Jesus. Não é bom? Você está andando, seu rosto está brilhando. Você não percebe, mas está brilhando. Você chega no ambiente, Deus abençoe a todos. Aquilo causa um impacto, porque você é uma fonte de bênção. Por isso que Jesus disse, me abençoai, não amaldiçoei. Também ele diz, em qualquer casa que entrares, dizei primeiro, Pai seja nesta casa. Se tiver algum filho da paz, desça sobre ele a vossa paz. Se não tiver, que maravilha. Então, para Deus, um filho que guarda o mandamento, independente da religião da igreja, para Deus essa pessoa é um marco, é um sinal aqui na terra. Ele é um embaixador, ele é notório, ele é algo diferente, ele é especial. Vamos lá. 2. Porque eles, os mandamentos, aumentarão teus dias. É claro, isso aqui é óbvio. Os mandamentos, em guardar os mandamentos, as leis, vai aumentar os teus dias. Irmãos, já foi comprovado pela ciência. Irmão, a palavra para mim é uma coisa gostosa demais. Eu começo a falar e as coisas vão vindo, eu tenho que falar. Irmãos, eu gosto muito de ler, de pesquisar algumas coisas. Eu já pesquisando, lendo livros, né? Não sou de ler livros, mas de vez em quando Deus me toca para ler. Irmãos, os homens da ciência, que estudam o corpo humano, comportamento, sentimento, eles chegaram a várias conclusões por causa de pesquisa que fizeram. Por exemplo, pessoa que só fica preocupada pensando em alguma coisa, tem problema de coração constantemente, e muitos estão sofrendo de coração por causa de preocupações. Quando você conhece a palavra, Deus a lei, e começa a guardar, você não vive preocupado, você vive confiante, porque você tem fé, você crê, você espera, você confia, você tem certeza absoluta que o Senhor está olhando por você. Então, por que eu vou me desesperar? Por que eu vou adquirir doenças? A Bíblia diz que a inveja, aqui em Provérbios, a inveja é uma podridão nos ossos. E é. Tudo que te traz problema, que você fica pensando, preocupado, irmão, começa a roer, a doença ela aumenta. Tem um ditado, uma frase no latim, que antigamente se estudava muito latim. Hoje quase ninguém sabe nem palavra no latim. Mas diz assim, mente sana, corpo sano. Mente sã, corpo são. Mente perfeita, corpo perfeito. E isso tem lógica, a ciência descobriu isso. Falar um pouquinho da ciência. Nossa cabeça aqui, irmão, né? Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Aqui, irmão, está o controle do corpo todo. Nós temos a nossa coluna. Aqui, do lado da coluna, passa um monte de fiozinho. Desculpe falar fiozinho. São os controles, né? São os nervinhos finos, são milhares, controlando tudo no corpo. O organismo, fígado, coração, um monte de coisa. Né? Então, irmãos, quando a nossa mente, você está de mente boa, e você come um bom alimento, você está feliz ali, agradecendo a Deus, aquilo te faz bem.
Se você comer o mesmo alimento com preocupação, aquilo vai te fazer mal. E já estudei sobre isso. Não se deve almoçar, jantar, tomar café com discussão, com problema na mesa. Eu não compro nada. Eu organizo logo isso. Sente uma revolta, paro. Não me conte problema. Minha mãe, muito sábia, aquela minha mãe, nós éramos crianças, meu pai, aquele gaúcho, meio bravo, né? Quando ele chegava do trabalho dele, a minha mãe dizia assim: vocês não conte problema nenhum pro pai de vocês, hein? E ela ameaçava pegar a gente, né? Aí nós éramos obedientes nessa parte. Meu pai chegava, brincava e tal, e a gente, ansioso para falar um probleminha, criança é terrível. Só que minha mãe recebeu um entendimento do Espírito, que eu não sei se ela adquiriu isso pela palavra. Ela não tinha sabedoria nas Escrituras, ela queria cristã, não tinha aquela sabedoria, nem conhecimento, né? Hoje tem irmãs aqui que, graças aos estudos bíblicos, a gente não vão conhecimento. Mas o meu pai então chegava, tomava um banho, brincava, jantava, e a gente não contava nada. Se a minha mãe contava ou não, a gente não sabe. Mas estava tudo bem. Porque senão ia bagunçar o jantar, o almoço do meu pai. Isso é uma sabedoria, mulher sábia edifica a sua casa. É uma tolice mulher, chega o marido em casa, quando chega em casa vai com o telefone, acabou. Você chega em casa para comer, não tem nem vontade. Isso é falta de sabedoria. Falta, e a ciência descobriu que na hora que você vai comer, evitar problemas, falar coisas boas, não trazer assunto ruim para a hora do alimento, assunto de matou. Quer conversar isso? Deixa para depois. Isso é falta de sabedoria. Agora, a palavra do Senhor ensina essas coisas. Quando você guarda os mandamentos, você aprende, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, a não ser aquela que sirva para edificação. Se eu vejo uma coisa muito horrenda por aí, já não estou partilhando com mais ninguém. Eu vou contar o que eu vi, para sujar o ouvido do meu irmão. Se você pecar, não faça pecar o seu irmão. Você viu? Deixa eu falar. Conte mais não conte. Só conte coisas boas. Só de alta necessidade para um testemunho, mas mesmo assim, evitar os testemunhos. Contar certas derrotas não é de Deus, não. Porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Irmãos, isso está lá em Jó. Olha, se eu fosse estudar aqui, já passou, puxa, a hora não espera. Se eu fosse estudar, eu ia mostrar para vocês lá aquela passagem de Jó, lembra? Quando o justo, é 36 parece, o justo peca e ele é amarrado em aflição, não é? Em tribulação por causa do seu pecado, ele prospera. E Deus fica quietinho, mas quando o Senhor vai e fala os seus ouvidos para o seu conselho, para ele se arrepender, e se ele der ouvido, diz lá em Jó, acabarão os seus dias em delícia, mas se não der ouvido, a espada serão passadas, os justos. Por que vai acabar os dias em delícia? Irmão, eu quero, se Jesus me conservar até a hora do arrebatamento da próxima, falta poucos anos, poucos meses, eu quero partir cantando, louvando aqui, orando. Eu quero servir na hora que eu estiver orando. Deus me prepare, eu quero estar louvando. Irmãos. Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, o achar servindo. Quer dizer, servindo, ajudando, operando, trabalhando, orando, pensando, clamando, se alegrando, cantando. Tem até aquele, né? Eu quero estar cantando, eu quero estar orando, eu quero estar cantando quando Jesus nas nuvens surgir. Só que ele não vai surgir nas nuvens. Esse hino foi um pouquinho assim meio distorcido, mas ele não vai surgir nas nuvens. Só vai surgir nas nuvens. Não, ele vai surgir nas nuvens, não no arrebatamento, né? Só no final do arrebatamento. O arrebatamento não será visível. Ele estará nas nuvens, mas não vai surgir. Agora, no final da grande tribulação, ele vai aparecer nas nuvens, com milhares de seus santos. Vai ser um momento em que a terra estará numa escuridão infernal. Então, uma luz gloriosa vai irradiar os céus e a terra. E não será 24 horas, será dias de luminosidade. Segundo o que está escrito em Zacarias, será um dia conhecido do Senhor. Nem tarde e nem amanhã será, mas será um dia conhecido do Senhor.
Enquanto a terra gira, todo o olho verá. Até os que estiverem no inferno vão ver esta glória, para que ele reinar na terra durante 1000 anos. Esse estudo é muito glorioso, né, irmão? Então diz aqui, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Essa palavra paz aqui, vida e paz, nem sempre nós temos paz com as pessoas, mas é uma paz interior com o Senhor. Porque coisa ruim são pessoas que vivem numa guerra interior. Às vezes ele está no meio da multidão, mas ele se sente solitário, ele se sente no deserto. Às vezes está no meio da família de Deus, na sua família, mas ele se sente num mundo acuado, no fundo de um poço. Não é? Às vezes as coisas estão em paz, ao seu lado, com as pessoas estão em paz, mas ele está numa guerra infernal dentro de si. Então a Bíblia diz, tem de paz com Deus. Né? Nós temos que ter uma vida reconciliada com Deus. Sentir a paz, como está escrito, né? Andai como filhos amados. Sabe o que é isso? É você viver sentindo o amor, que Deus te ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Né? Querido, nós cantamos? Então, irmão, sentir amado. Uma pessoa que se sente amado, se sente muito bem. Feliz. Mas essa condição de sentir amado, nós sentimos isso pelo Espírito Santo. Quando o Espírito vê que nós somos obedientes, amamos a verdade. O Espírito Santo, ele traz para dentro de nós o amor de Deus, a paz, a paciência, a fé, a longanimidade. Não é fruto do Espírito? Quem ocasiona tudo isso dentro de nós é o Espírito Santo. Mas se nós entristecermos o Espírito Santo e não fizermos o que ele vai nos orientando, aí começam os conflitos. Porque em Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Há muitos crentes que já afugentaram o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala com ele e ele não obedece. Fala com ele e não obedece. O Espírito deixa ele de lado. Ele começa de frieza, não tem vontade de um culto, não tem vontade de jejuar. Não tem motivo para ler a Escritura. Não quero nada. Ele só quer se alegrar na carne, no corpo físico. Então não vai sentir esse gozo eterno, essa alegria dentro de si. E a paz o Senhor também não sente. Irmãos, a Escritura ela se interliga maravilhosamente, viu? Por isso que às vezes eu alargo, porque para você entender alguns versículos é necessário citar os outros. É interessante, o cristão é diferente do mundo porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo realmente, ele é o sangue de Jesus. Como o sangue traz todos os nutrientes para você ficar bem forte, você come bem, então o seu organismo digere aquele alimento, você mastiga bem, né? Vem a mistura da saliva para ajudar na digestão, você mastiga bastante, aquilo vai para o seu organismo, aquilo então é trabalhado e modificado para que as partículas alimentícias para o corpo sejam retiradas e vai para o sangue. E o sangue vai conduzindo para toda parte. É interessante isso, irmão. O Espírito faz a mesma coisa. O Espírito Santo faz a mesma coisa. Se você digerir a palavra, comê-la, se interessar por ela, o Espírito vai trabalhando, vai te levando os versículos, passagens que você precisa se alimentar. Ele vai trazendo para dentro do seu espírito alegria, gozo. Ele te dá força para você obedecer. Por que as pessoas de fora acham difícil demais obedecer e ser crentes? Porque eles não têm Espírito Santo. Eles não têm um motor. Eles não têm o combustível. Mas nós temos. Nós estudamos que todos aqueles que o receberam, deu-lhes. Esse poder é o Espírito Santo. Deu-lhes o poder para serem transformados. A pessoa recebe o antídoto que o ajuda, que transforma e o faz ser filho de Deus. Né? Nós estudamos sobre isso, né? Foi muito bom. Está lá na internet, as pessoas escrevem para mim com alegria, eu fico feliz também, né? Então diz aqui, não se desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, seja fiel em tudo. Não se preocupe com quem queira te desmotivar. Cuidado. Satanás vive usando pessoas tão próximas, tão queridas, pessoas que você estima demais, mas são pessoas que às vezes falam por um sentimento contrário. Tinha uma pessoa que gostava muito de Jesus, chamava-se Pedro. No entanto, Satanás pôs uma palavra nos seus lábios e Jesus o repreendeu, e repreendeu o diabo que estava com ele também. Escreve-as na tábua do teu coração,
Eu não vou falar sobre o que é escrever na tábua do coração, uma hora já passou ali, ó, já está na hora de orar. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Irmão, existe o entendimento que vem de Deus, e existe o nosso entendimento. Evitar de nos estribar, né, avançar no nosso próprio entendimento. Convenha que eu diminua, disse João Batista, e ele cresça. Ter muito cuidado, porque às vezes entra a soberba, entra o eu, entra a grandeza humana. Então não estribar no nosso próprio entendimento, para não sufocarmos o entendimento do Espírito do Senhor. Agora vem uma palavra muito bonita. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Veja que existe aqui uma troca, uma bênção, se você, em tudo que acontecer na sua vida, de bênção, de tudo você dar a honra ao Senhor. Nunca dizer para as pessoas, pois é, rapaz, eu estudei muito, sabe, olha, eu fiz, olha, rapaz, como eu trabalhei, não, o Senhor me ajudou, eu estive lá, eu sei que foi a mão de Deus. Quando você reconhece que Deus está contigo em todos os detalhes da tua vida, Ele vai endireitando a tua vereda. Por quê? Deus não endireita a vida de uma pessoa que não reconhece que é o próprio Deus que está presente. Disse Jesus, sem mim? Amado, o que é na nossa vida que nós conquistamos por nossa própria força? O Senhor está conosco em todos os detalhes, irmão. Às vezes você está estudando, você está tudo bem, você está estudando um livro ali, mas daqui a pouco a sua mente se abre, algo te ajuda, você não percebe. Você pensa que seu, meu subconsciente, não é subconsciente coisa nenhuma. É coisa desses como é que é o nome? Psicólogo, é coisa de psicólogo, eles aprenderam em faculdade. O Senhor fala até com os ímpios. Teria alguma coisa, irmão? Labão foi atrás de Jacó para apanhar Jacó e destroçar. Aí na tenda dele o Senhor falou para ele, Labão é ímpio. Tu não vai falar nem bem nem mal para o meu servo Jacó. Porque eu estou com ele. Acabou. Quando acordou ali já era outro. Lá em Salmos diz que o Senhor desfaz o conselho dos povos e o entendo das nações. Acabou, irmão. Só fala, irmão. Agora, reconhece. Eu reconheço. Tudo na minha vida. Todo detalhe. Eu estou lendo aquilo na minha mente. Pum, Senhor, muito obrigado. Na hora mesmo eu falo, Senhor, muito obrigado. Foi o Senhor, sei que foi o Senhor. Aí eu continuo lendo. Senhor, muito obrigado. Glória a Deus. Já falei para você, estou fazendo uma coisa, estou lá inventando uma peça, Senhor, não sei fazer isso, me dá sabedoria. Aí aquilo vem na mente e fala, Senhor, muito obrigado. Agora já sei, Senhor, tem que certeza vai dar certo, porque o Senhor já me revelou aqui. Eu vivo assim. Quando os irmãos dizem assim, pastor de volta vai fazer um monte de coisa, glorifica o Senhor. Como Deus tem dado ao pastor sabedoria para fazer um monte de coisa. Na época, nós não tínhamos muito recurso. E já tem anos isso. Eu acho que deve ter uns 10 anos, ou menos um pouco. Eu queria fazer um banco simples, mas não tinha um material. Isso aí foi desenhado várias vezes para sair essa coisa simples e rápida. Parafusado. Isso aí não tinha na minha cabeça não, irmãos. Mas, Senhor, me ajuda, por favor. Aí nós fizemos uma peça lá para fazer todos os encaixes, tudo igualzinho. Uns moldes na serra. Até isso Deus me instruiu. E outras coisas a mais, irmão. Tudo o Senhor vem nos instruindo. Não é? Então, amados, reconhece o Senhor, adquire sabedoria, seja fiel. Não é fiel ao pastor, fiel à igreja, fiel à palavra. Quem é fiel a Cristo, a palavra, automaticamente está ligado com aqueles que estão em Cristo. Por isso nos tornamos irmãos. Irmãos, é isso aqui, ó. Membros ligados por juntas e medulas. Isso aqui é igreja. Igreja é isso aqui, ó. Todos funcionam juntos. Esse dedo não quer o mal desse, nem esse desse, só aqui. Mas cada um na sua posição. E esse aqui não quer essa posição, e esse aqui também não quer. Porque esse aqui é fininho, essa posição aqui é uma posição mais grossa. Então, ele está feliz por estar aqui. E esse aqui também está feliz por estar aqui. Porque enquanto eu estou fazendo solinhos aqui, esse aqui está segurando todos os outros. Então é tão bom quando nós sabemos que tem irmão que segura, tem irmão que é coluna, tem irmão que é o capitel bonito, que fica embaixo de uma base, né? Mas não sabe que a coluna está segurando ele ali. Então todos nós somos importantes, não somos? Sabe por que eu falo assim? Por causa do conhecimento da palavra. Viu o filho do Juarez? Ele já chegou assim, parecia tão político. Aí você olha, você pensa assim,
Deus só falou mostrando, tá vendo? Seja igual a criança. Vai saudando todo mundo, chega na igreja, meus irmãos, ô irmão, a paz do dia. Aquela alegria, não chega na igreja. Vocês são robôs? Não tem sentimento, não? Eu vejo minhas irmãs, quando eu não vejo as crianças aqui, rapaz, faltou meu irmãozinho pequenininho. Olha, tá rindo lá. Então, irmão, a gente vê que a mão de Deus está operando, ensinando. Nós temos amorosos, amar, abraçar. Esquece esse problema, deixa o problema lá em casa, amarrado lá debaixo do cobertor. Vamos chegar aqui na presença do Senhor, vamos estar com o irmão, vamos encontrar o irmão, se alegra com o irmão, vai. Como é que está, irmão? Coisa tá boa não. Para com isso. Faz igual aquela mulher, o filho dela moço lá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe por que ela falou que estava tudo bem? Hã? Confiava no Senhor e sabia que tinha um profeta para resolver o problema. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos orar, irmãos. Aleluia! Deus está conosco. Aleluia! Deus é muito bom.